dando aula híbrida, então não é muito fácil, não. Mas vamos à reflexão da, do texto sagrado para a gente. Eu espero, sim, vai ser rápido, espero que isso entre no teu coraçãozinho, que entre na vida da gente. A gente sabe, quando a gente começa a ter um tempo de existência, né? E eu acho que pela idade, já pelo cartãozinho de velho que eu já tenho, de estacionar no lugar que alguns podem estacionar, outros não. E é interessante que aqui em Arthur Nogueira, não sei, parece que tem um bando de velho, nunca tem vaga no lugar de velho, então não sei o que acontece, então não sei qual é a grande vantagem, mas eu já tenho a carteirinha, já tá lá, já uso a carteirinha quando dá para usar. Mas sabe que a gente vai entrando numa fase de reflexão. Reflexão porque, obviamente, quando você tem mais para trás do que para frente, você entra num processo de reflexão. E hoje eu estava até lendo um texto, e nesse texto a autora cita o Zygmunt Bauman. Claro que vários já devem ter ouvido falar, mas no texto era interessante que trata de uma alegoria que ele fez, que ele escreveu. Eu quero aproveitar essa alegoria para trazer para a gente aqui, nesse momento. Sabe por quê? Porque o mundo que a gente vive, no momento que a gente vive, tem muito a ver com aquilo que a gente se dá conta da experiência da existência, de um olhar do da frente, de como que a gente olha a experiência da vida, como é que a gente olha as decisões que a gente toma diariamente. E essas decisões que a gente toma sempre serão baseadas, essas decisões, baseadas naquilo que a gente acredita, lá no da frente. A gente não toma decisões baseadas no lá de trás. O lá de trás, como vocês sabem, ele é referência, ele é apenas referência. Por quê? Porque já é lá atrás. As decisões que a gente toma é sempre no olhar lá para frente. E o Bauman escreveu uma alegoria do peregrino e do turista. A grande diferença entre o que é um peregrino e o que é um turista. O jeito é que os dois são viajantes, mas são estilos de vida diferentes. Os estilos de olhar diferente para o da frente. O peregrino, você imagina que o peregrino é aquele que sai para viajar, e na viagem ele aprende. Às vezes ele viaja na peregrinação para um encontro consigo, um encontro com as suas verdades. Ele sai, mas o peregrino ele sai para uma caminhada. O importante para ele é mais o processo do que no lugar que ele vai chegar, porque às vezes ele nem sabe direito como que é o lugar que ele vai chegar, ele só sai peregrinando, e ele sai por aí. Isso é o peregrino. Agora, o turista ele sai muito bem focado. Por quê? Porque ele já comprou o pacote da viagem. E esse pacote da viagem foi determinado até pelo consumo do momento, pela mídia, pela alta mídia. Alguém disse que aquele lugar é tão legal que ele planejou ir para lá. E ele foi para uma agência e ele comprou a passagem para ir para esse lugar. Então, o turista, ele programa aí. E se alguma coisa não der certo nesse processo, ele se desespera. A dinâmica dele não é a dinâmica do contorno, é a dinâmica de que ele sai de um lugar para chegar lá. Só que tem uma característica interessante entre os dois, é que o peregrino, ele tá indo. Quando ele vai chegar, nem ele sabe. Ele só sabe que ele está no processo. O turista, ele vai, mas ele vai e ele sabe que ele tem que voltar. Ele vai aproveitar, mas ele tem que voltar. E quando a gente pega tudo isso e a gente coloca para dentro da gente, para a visão que a gente tem da existência, da fé, na realidade a gente tem que olhar o que a gente é, peregrino ou se a gente é turista. O grande problema, eu penso, é dar casa para o peregrino. O dia que você dá casa para o peregrino, pode ser que o peregrino goste tanto que ele deixe de caminhar. Que é o negócio do peregrino, é caminhar.
Às vezes, o peregrino ele deixa de caminhar porque ele encontra o turista e a casa do turista. Pega tudo isso e vamos para uma história do texto sagrado muito rápida. João capítulo 6. Você já escutou, só escute, você já deve ter, talvez alguém aqui já até deva ter falado sobre esse momento. João capítulo 6 é um rápido momento de Jesus. O versículo 16 diz assim, olha, chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. E eles tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram aterrorizados, com medo. 20. Porém, Jesus disse a eles, sou eu, não tenho medo. Então, eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou para a praia aonde eles estavam indo. Último verso, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Tá bom? Essa é a história que você conhece. Jesus marcou um encontro com os discípulos. Olha, nós vamos nos encontrar lá no mar, na praia, lá Tiberíades, Cafarnaum. Nós vamos nos encontrar ali no mar. E dali a gente vai para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Porque, se vocês se lembrarem um pouquinho do contexto, havia o lugar dos gentios e havia o lado dos ortodoxos, dos religiosos, dos crentes de então. Jesus marcou um encontro com eles que ia para o outro lado. Tá bom, Jesus marcou um encontro. Estava tudo certo. Jesus estava vindo de lugar diferente, os discípulos de lugar diferente. Eles iriam se encontrar e juntos eles iriam para o outro lado da Galileia. Mar, que na realidade não é um mar, é um grande lago. Era isso que iria acontecer. Os discípulos chegaram e Jesus não chegou. Jesus se atrasou. O relógio de Jesus não estava batendo no mesmo compasso dos discípulos. E quando eles chegaram, os discípulos esperaram, esperaram e esperaram. Anoiteceu e Jesus não apareceu. Eles tinham que tomar a decisão, e a gente vai ou a gente continua esperando? E numa reunião entre eles, no consenso, eles resolveram ir. Só que quando eles foram no barco, eles tinham tomado a decisão, nós vamos, mas vamos deixar um barquinho aqui, porque quando Jesus chegar, ele pega o barco e a gente se encontra do outro lado. Lá pelos tantas da noite, forte vento, vocês conhecem a história, e começou uma tempestade para derrubar o barquinho, e de repente, quem é que aparece? Jesus. Jesus aparece andando. Jesus aparece andando, e tanto é que eles ficaram com medo, diz o texto sagrado. Num outro evangelho, falaram que eles achavam que era um fantasma. Jesus era um Gasparzinho, né? E aí Jesus aparece do nada, dá medo, eles olham para Jesus, eles ficam com medo, porque Jesus apareceu do nada, andando ainda sobre as águas. E Jesus diz para eles, calma, sou eu, não tenho medo. Aí vocês conhecem tudo o que aconteceu depois. Tá bom, o que toda essa história, junto com a alegoria de Bauman, tem a ver com a gente? O que tudo isso vem para a vida, para a minha vida, para a sua vida, para a gente que estamos começando um ano letivo, para a gente que principalmente estamos começando a escutar de novo que essa variante Ômicron, ela infecta muito mais rápido. Daqui a pouco a gente já começa a escutar. Ontem no noticiário disse que, por exemplo, que no Distrito Federal, quase 100% dos leitos de UTI de Covid já estão ocupados. Começa a passar na mente da cabeça da gente, de novo, uma história que nós vimos isso em 2020, vimos no começo de 2021, e parece que 2022 repete a história. Claro que com uma letalidade muito menor por causa da vacina, não é? Mas isso acontece.
Pega as duas histórias, Bauman e a descrição do profeta, do apóstolo João. O que tudo isso tem a ver com a gente? Olha, a gente planeja algumas coisas e nem sempre tudo sai do jeito que a gente planeja. Se não sai como a gente planejou, como é que eu faço com tudo isso? Exatamente, eu quero lhe dizer 3 liçõezinhas rápidas que eu aprendo por esse texto quando aquilo que a gente planeja não dá certo. Quando a gente resolve ser o peregrino, mesmo não sabendo como é que vai ser lá, e nesse processo de peregrinar as coisas nem sempre são tão claras ou são tão bonitas como se a gente estivesse andando por uma praia. O que eu faço? Veja, a primeira coisa que a gente tem que aprender, e essa história ensina, versículo 22 diz assim, que eles deixaram um barquinho amarrado para Jesus entrar nesse barquinho. Só que eles viram que Jesus não havia embarcado nesse barquinho. Olha, pensa comigo, eles resolveram ir e deixaram um barquinho. Só que Jesus resolveu ir a pé e não de barco. Por isso que eles ficaram com medo, porque Jesus aparece de barco, Jesus aparece a pé e não aparece no barquinho que eles deixaram amarrado. Eles deixaram amarrado, mas era para Jesus ir de barquinho, e Jesus resolveu ir a pé. A primeira grande coisa que a gente tem que aprender, e isso não é fácil, esse aprendizado não é tão simples, é que a gente tem que dar liberdade para os céus fazer do jeito que ele queira fazer, e não do jeito que a gente quer fazer. A primeira coisa é exatamente a liberdade, a gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que pedir, mas se não sai do jeito que a gente quer, não é porque é abandono da divindade para com a gente, não. Só que a gente formata o jeito de ir, tem que ser de barquinho. E Jesus foi, mas ele foi a pé. A primeira lição para o ano da gente ser um pouquinho melhor, ou para ser um ano um pouco mais fácil da gente carregar, dê liberdade. Peça o que você queira, mas dê liberdade para os céus. Dê liberdade para os céus fazer o que ele acha que tem que fazer, que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer e como ele deva fazer. Mas é os céus que definem isso, não é a gente, não. Só que, às vezes, a gente quer colocar as decisões da gente ou as decisões que o céu tem que fazer com a gente dentro de uma Tupperware. Se não for desse jeito, não serve. Primeira coisinha para sua vida, para minha vida, para a vida da gente ser um pouquinho melhor. Dê liberdade. Deixa ele fazer do jeito que ele queira fazer. E, às vezes, é com a gente. Às vezes, a gente tem que aprender a fazer isso. Uma vez eu estava falando com uma senhora e ela disse essa frase para mim. Olha, eu tenho orado pelo meu marido há 27 anos. Eu quero que ele vá para o inferno agora. Não vou mais orar por ele. Se a mulher queria botar o marido dela no inferno, quem sou eu para tirar o homem do inferno, né? Deixa ele lá. Mas também eu não podia tirar o homem do inferno, também não podia botar o cara no céu. Eu botei lá no limbo. Eu falei, não, continua. Sabe aquela coisa de crente, do deixa para lá? Continua, vamos orando um pouquinho mais. Vai que vai dar certo. Deixa eu resumir essa história. Ela 27 anos orando pelo marido. O marido levava a família, deixava na porta da igreja e saía, e só voltava para buscar. E ele começou a ter um encontro com o Senhor, ele e o Senhor. Resultado, depois de 27 anos, ele se tornou líder na igreja. 27 anos. Por quê? Porque queria do jeito que ele queria fazer. Deixa o Senhor fazer do jeito que quer fazer. Segundo ponto que eu aprendo nessa história. O versículo 17 diz assim, olha, e eles entraram no barco, já estava escuro, e Jesus entrou no barco, mas eles ainda não vieram encontrá-los. A palavrinha ainda é importante. Porque quando a gente pede alguma coisa, quando a gente clama aos céus, se não há respostas dos céus, entra a palavra ainda. O ainda não é uma negação, o ainda é esperança. Ainda não. Pode ser que. Mas a gente só tem que aprender a dinâmica das respostas da divindade. É o ainda. Jesus ainda não vier encontrá-los. O ainda não é negação, é espera. Clama, continue aclamando, porque o ainda não veio, mas pode vir. Continue clamando.
ainda é esperança. E o que a gente não pode deixar, gente, nós que somos peregrinos, nós que ainda não chegamos no destino, a gente está no processo, e o processo nem sempre é simples. Se alguma coisa não deu, aguenta, clama, ainda não chegou. O ainda não é negação, o ainda é esperança. Então, para a vidinha da gente ser melhor, dê liberdade para os céus. 2, tenha esperança, é o ainda. E final, 3, o texto, versículo 21 diz, quando Jesus entrou e disse, não tenha medo. Aí termina o versículo 21, diz assim, então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou para a praia, para onde eles iam. O tempo é do Senhor. Aquilo que parece ser atraso, não mais vai ser. Não mais vai ser. Por isso, clama, continue clamando ao Senhor. Mas dê liberdade para as manifestações da divindade. Tenha esperança. E quando houver, quando houver as manifestações de esperança dos céus para com a vida da gente, o tempo, aquilo que parece ser atraso, não mais vai ser. Por isso, volto lá à alegoria do turista e do peregrino. Nosso negócio é caminhar. É caminhar. Tudo vai dar certo? Não. Mas caminhe. Porque o chamamento do Senhor é para uma caminhada. E nesse processo de caminhar, deixa a divindade de liberdade para ele se manifestar como queira. Tenha esperança nesse processo de aprendizado de coisas certas, coisas que nem sempre dão certo, aquilo que dá muita alegria, aquilo que traz choro. Tenha esperança. Por quê? Porque o tempo pode parecer longo, mas logo, logo, nas manifestações dos céus, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que valeu a pena caminhar. Que seu ano seja abençoado, o restante de dia seja abençoado, o final de semana, daqui a pouco está chegando, também seja muito abençoado, porque pode ter certeza, compensa, caminhar é com o Senhor. Deus nos chama não para turista, mas para peregrino. E peregrinar nem sempre é ver o fim, mas no processo a gente vai melhorando e a gente vai aprendendo. E até que a gente vai aprender hoje, nesse momento, juntos aqui com esses quatro que vão nos ajudar, os 3 autores e a Fúvia também. Que Jesus cuide de você. Lhe convido agora para orar. Vamos orar? Pai dos céus, muito obrigado pelo chamamento. O chamamento é para a gente caminhar. O chamamento é para uma peregrinação. Nem sempre a gente enxerga muito claro o fim, nem sempre a gente enxerga muito claro o que vai acontecer lá na frente, mas, Senhor Deus, o teu chamado não é para a gente ser um turista, só para a gente aproveitar os lugares bons e voltar. Não. O teu chamamento para a gente é um processo de caminhada. E no processo da caminhada é para a gente aprender. Por isso, Senhor Deus, hoje eu imploro por mim e por todos esses meus colegas que estão participando agora nessa vídeo. Senhor Deus, cuida da gente. Ajude-nos a entendermos que os céus têm que ter liberdade naquilo que a gente pede. Os céus também, Senhor Deus, têm que nos dar cada vez mais esperança, porque nós temos uma convicção, o tempo é dos céus. E quando o Senhor se manifesta na vida da gente, seja mais cedo ou mais tarde, o tempo é redimido. Cuide das nossas vidas. E de uma maneira muito, Senhor Deus, muito misericordiosa, eu imploro que o Senhor dê unção na casa de cada um que está participando agora dessa vídeo. Não deixe, Senhor, que o inimigo tenha possessão sobre nada do que é do Senhor. Cuida da casa da gente. Cuida da gente, porque nós somos do Senhor, em Jesus. Amém. Boa tarde para todos. Tudo bem, pastor Ivan?
Tudo, Fúvia. Então, tá bom. Então, dando continuidade à sua fala, eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai encontrar aí numa das nossas livrarias uma Bíblia que vai ser uma versão Van Góes, Almeida atualizada. Eu tenho paixão, o senhor sabe disso. Eu sempre digo ao pastor Ivan que ele tem esse poder, né, de olhar a Bíblia e trazer para a gente projetar para a gente aquilo que está dentro da Escritura Sagrada. Deus te abençoe, pastor. É bom, e falar em projetar, é sobre projeto de vida que a gente veio falar hoje com vocês. É um privilégio nosso muito grande, eu digo nosso porque vocês me olham, mas estão enxergando um grupo que trabalhou nesse material, além desses 3 autores, e como disse o Josnei muito bem, foi um grupo grande, né? Josnei, Maxon e Michel. Foi um trabalho aí, e que não foi no nosso tempo, né, pastor? O pastor Ivan falou dessa questão do tempo, e algumas coisas não aconteceram no tempo que nós gostaríamos. E Deus, de fato, nos parou em muitos momentos e nos fez retomar essa caminhada. E aí o Josnei gentilmente me faz um convite para estar com ele dentro da União Central, que é minha terra, pessoas que eu amo. Eu já fucei aqui, já vi todo mundo assim, Josnei, que estava já com janela aberta para matar um pouco da saudade, né? E também o privilégio de poder estar com os 3 autores hoje aqui para vocês. E aí, o tema que a gente vai trabalhar nos próximos 20, 25 minutos é projeto de vida para um novo ensino médio e novas oportunidades. A palavra novo é uma palavra que tem ficado cada vez mais forte, né, para nós nesse processo de implantação desse ensino médio que chegou. Eu separei poucos slides, mas só para a gente, sabe, para dar aquela segurança na fala,